compartilho com você a leitura de Madame Bovary, escrito e publicado pela primeira vez em 1856, e o autor é o Gustave Flaubert. E nessa obra eu aprendo sobre finanças, eu aprendo sobre felicidade, eu aprendo sobre a aplicação de uma das teorias da economia, que é a da utilidade marginal. Toda riqueza adicional vai tendo um nível de satisfação cada vez menor, vai diminuindo a utilidade. E isso pode ser visto nas diversas futilidades com as quais Madame Bovary se envolvia, e ela não conseguia saciar os seus desejos, e no adultério ela tentava satisfazer os seus desejos, mas nunca alcançava a felicidade. E na página 155 diz que um dos seus amantes, o Rodolphe, não tinha mais, como outrora, aquelas palavras tão doces que a faziam chorar, nem aquelas veementes carícias que a enlouqueciam. Tanto que o grande amor deles, no qual ela vivia submersa, parecia diminuir sob ela como a água de um rio que se absorvesse em seu leito. E ela percebeu a vasa, não quis acreditar, redobrou sua ternura, e Rodolphe cada vez menos escondeu sua indiferença. Outro trecho que eu destaquei está na página 171, na qual esse amante percebe que a novidade vai perdendo o encanto. Emma se parecia com todas as amantes, e o encanto da novidade, pouco a pouco, caindo como que uma vestimenta, deixava ver a nu a eterna monotonia da paixão, que sempre tem as mesmas formas e a mesma linguagem. Então ela é abandonada por esse amante, e depois ela se apega a outra pessoa, jamais consegue ser feliz no seu casamento, porque ela jamais se satisfazia com a vida que ela tinha. Em nenhum momento da vida dela, praticamente, ela vivia com as lembranças do convento no qual ela cresceu, e ela sempre ficava lembrando de momentos anteriores na vida dela, mas mesmo quando ela vivia esses momentos, ela não se mostrava satisfeita. E aí, no casamento, ela tinha expectativas maiores do que as que ela realmente vivenciava na vida dela em família, com o marido, com a filha, com os negócios, com a casa. Então, isso a levou a se endividar. E aí, para comprar coisas das quais não precisava, ela estava sempre buscando um credor. E o marido também buscava esses empréstimos e sempre renovavam essas dívidas. E era na forma de notas promissórias. E aí, aqui, já na página 238, o marido, o Charles, das duas notas subscritas por Charles, Emma, até o momento, até o presente, pagara apenas uma. Quanto à segunda, o comerciante, a seu pedido, consentira em substituir por outras duas, que tinham sido até renovadas por um prazo muito longo. Então, uma constante renovação de dívidas, e ainda a garantia para obter essas dívidas eram os bens. Mas, se não tendes dinheiro, tendes bens. E em um momento que ela já estava pronta para saldar suas dívidas, ela foi estimulada a renová-las mais uma vez. Aqui na página 239 diz que ela recebeu metade da soma imediatamente do pagamento da venda de um dos bens da família, e quando estava pronta para saldar sua conta, o comerciante lhe disse: "Dá-me pena, palavra de honra, vos vê desfazer de uma só vez de uma soma
de uma soma tão considerável quanto essa. E mais à frente ele diz: coloca-se tudo o que se quer nas faturas. Enfim, abrindo a carteira, estendeu sobre a mesa 4 notas promissórias à ordem de 1.000 francos cada. Assinai-me isso, disse ele, e ficai com tudo. Então o comerciante negocia, renova as dívidas dela, e ela, ao invés de pagar, ela já estava pronta para saldar com as dívidas que tinha, e ela renova. Quando o marido a questionou, ela fez uma enumeração de todas as coisas indispensáveis, entre aspas, tomadas a crédito. Eu que estou colocando entre aspas. Ela afirmou a ele ser indispensável. E Charles foi em busca de um novo empréstimo. Foi ao mesmo comerciante, pediu que ele assinasse outra nota, outras 2 notas, uma das quais de 700 francos, pagável em 3 meses. No dia seguinte, ao raiar do dia, Emma correu a esse mesmo comerciante para lhe pedir que refizesse outra nota que não ultrapassasse 1.000 francos, pois para mostrar aquela de 4.000, teria sido preciso dizer que ela pagara os 2/3 e confessar, consequentemente, a venda do imóvel. O marido desconhecia que ela havia vendido um bem da família dele. Negociação bem conduzida pelo comerciante e que não foi efetivamente conhecida senão mais tarde. E aqui há um trecho na página 248 onde eu percebo a utilidade marginal. Ela não era feliz, jamais fora. De onde vinha então essa insuficiência da vida, essa podridão instantânea das coisas onde se apoiava? Nada valia a pena de uma procura. Tudo mentia. Cada sorriso escondia um bocejo de tédio. Cada alegria uma maldade. Todo prazer seu desgosto. E os melhores beijos deixavam no lábio apenas uma irrealizável vontade de uma volúpia mais alta. Ela jamais conseguia satisfazer os seus desejos, e eram sempre cada vez mais intensos. Toda riqueza adicional de felicidade vai proporcionando satisfação cada vez menor. O nível adicional de riqueza não proporciona o mesmo nível adicional de satisfação. Então, se a pessoa não se contenta com o que é mais simples, ela termina perdendo a capacidade de alcançar a própria felicidade. As dívidas de Emma foram repassadas pelo comerciante a um outro credor, o banqueiro, que foi cobrar a dívida e fez a família perder praticamente todos os bens como garantia das dívidas. Quando uma dívida vai sendo utilizada para cobrir outra e mais outra, chega um momento em que isso se torna insustentável, uma bola de neve. E aí há um momento em que o credor faz uma lista das dívidas que ela tem, de cada nota que foi subscrita, vai dizendo as datas e que não pode mais fazer nenhum adiantamento, que já não pode mais liberar crédito nenhum. Então Madame expediu faturas para 2 ou 3 clientes e logo usou largamente desse meio, que lhe dava resultado. E mais à frente se diz que ela pegava emprestado de todo mundo, até mesmo da empregada. Pegava emprestado de Félicité, de Madame Lefrançois, da hoteleira da Cruz Vermelha, de todo mundo, não importava onde. Com o dinheiro que recebeu, enfim, de Berneville, o sítio que foi vendido, aquela propriedade que foi vendida para obter novos endividamentos, pagou 2 notas. Os outros 1.500 francos escoaram.
ela começou de novo e sempre assim, que é como ocorre com qualquer pessoa que se vicia no endividamento, que não é nem por questão de necessidade, mas por coisas supérfluas. Às vezes, é verdade, ela tentava fazer cálculos, mas descobria coisas tão exorbitantes que não podia acreditar. Então recomeçava, atrapalhava-se rápido, renunciava a tudo e não pensava mais naquilo. Então isso nos mostra o que acontece quando se tenta fazer um orçamento diante das dívidas. Nós temos uma tendência de não querer verificar os detalhes dos itens com os quais nós estamos gastando mais. Isso gera incômodo. E aí nós não paramos para resolver a situação de endividamento. E aí vai se buscando cada vez mais crédito para cobrir outros, e a situação vai se tornando cada vez mais sustentável. E, como aconteceu com a Madame Bovary, a conta chegou e a família perdeu os bens. Em geral, eu aprendo que Madame Bovary é um romance que vai além de meros julgamentos morais que nós possamos fazer. Qualquer juízo de valor reflete os costumes provincianos da sociedade francesa no século XIX, a solidão em que damas como ela viviam, situações de abandono, de renúncia, de infelicidade, de insatisfação de um marido que, embora se mostrasse afetuoso, se dedicava excessivamente ao trabalho e praticamente não tinha tempo para o casal. E aí isso, por mais que a Madame Bovary tivesse boas condições materiais, ela não era satisfeita do ponto de vista sentimental. E ela buscava isso fora do casamento e com a busca de bens materiais que jamais proporcionavam a satisfação que ela buscava.